Estude, gente. Digite aí no Papai Google, já que você gosta de mexer na internet, síndrome do imperador. Estuda isso aí. Essa é a síndrome dos adolescentes hoje, né? É como se eles fossem, em caso, o imperador. Os pais vivem para saciar a vontade do filho. O meu filho não pode ser frustrado. O meu filho não pode ficar triste. O meu filho não pode ouvir um não. O meu filho, eu não gosto que corrijam o meu filho. Olha o monstrinho aí. Então, quem é que está educando ou deseducando essa geração? Os pais. Sejam muito bem-vindos a mais um podcast do Arsenal Jovem. Que alegria nesta quinta-feira à noite poder entrar na sua casa para esse bate-papo tão especial, levar para você conteúdo, levar para você informação, levar para você também descontração, momento de elevar o nosso coração até o coração de Deus. E hoje, para vivermos tudo isso, nós temos um convidado muito especial. Com muita alegria eu anuncio nesse podcast, Padre Christian Shankar. Seja muito bem-vindo, Padre, sua bênção. Deus abençoe, irmã Maria Raquel. É uma alegria estar aqui e saúda todos os jovens. O tema de hoje certamente vai iluminar muito a sua atitude. Você que tem um olhar diferente sobre o mundo. Nós que buscamos as coisas do alto. Então, me sinto muito feliz pelo convite. Fiquei muito animado com a temática que possamos conversar sobre um pouquinho de vida e esta idade maravilhosa que você está vivendo. Pronto, gente. Então, Padre, já deu para sentir aquele gostinho, vem coisa boa aí, não é? Nós vamos sim hoje trazer esse tema, então, relacionamento, pais e filhos, família. Padre Christian, desde cedo, né, Padre, recebeu esta missão. Você tem um trabalho muito intenso com família, não é isso? É verdade. Aonde eu vou, né, a maioria dos lugares, ou são eventos com família, ou são eventos de casais. Então, foi aí que eu me especializei, né? Os documentos da igreja, aquilo que a igreja tem para nós sobre a vida familiar, que é o tesouro, era o tesouro do Papa João Paulo II, né, que eu sou devoto e cresci no pontificado dele, e melhorando a família, a gente começa a melhorar o casal, né? Tem uma tese que eu tenho, que eu não tinha, mas lendo, eu cheguei a essa conclusão. Você quer melhorar uma família toda? Comece melhorando o casal. Quando você melhora o casal, ele melhora toda a família. E como melhorar o casal? Aí você melhora a pessoa. Você que trabalha a pessoa, que vai trabalhar o casal, trabalhar a família. E é possível melhorar toda e qualquer família. Todo casamento tem jeito. Todo casamento, padre, todo casamento, se os dois quiserem. Não há casamento que termine se um dos dois, né, se os dois desejam. Se um dos dois não quer, aí não tem o que fazer. Quando Jesus fala aquela lei de Moisés, né? Ele permitiu a separação pela dureza do vosso coração. Só existe uma coisa que termina com qualquer relacionamento, seja casamento ou família, um coração duro. Se você fechar o seu coração à mudança, se você falar, não, eu sou assim mesmo, eu não quero mudar, aí sim a sua família pode terminar e o casamento também. Mas onde tem vontade, tem um coração aberto, Deus pode fazer aí uma grande obra de restauração. Que bênção, Padre. A família é instituída por Deus. Enquanto o Padre falava aqui, eu me recordava, né? O próprio Jesus, ele nasce ali no seio de uma família. Deus pensou na família, Deus desejou a família. Embora o mundo esteja pregando que talvez a família não seja tão importante assim, talvez a família já não tenha mais esse papel tão decisivo na sociedade, na vida de cada um de nós, Deus escolheu esse ser família, Deus escolheu que nós viéssemos também numa família, cada um de nós. Então, vamos começar por aqui, Padre, esse desejo do coração de Deus, essa importância de ser família, porque o mundo tem bombardeado. É interessante que quando o mundo bombardeia alguma coisa, a gente já tem que ficar atento. Certamente é porque aquilo faz parte de um projeto muito maior de Deus, não é? É verdade. Quando nós ouvimos a oração sacerdotal de Jesus, tem algumas frases na Bíblia que me incomodam muito. Me incomoda no caso de me inquietar. Jesus disse assim aos seus e a nós: a minha escolha vos separou do mundo. Eu não rogo pelo mundo, eu rogo por aqueles que são meus. Eles estão no mundo, mas eles não são do mundo. Então o que a irmã falou está completamente correto. Quando você vê o mundo exaltando alguma coisa, fique com 2 pés atrás. Quando você vê o mundo detonando alguma coisa, saiba que são os nossos valores. Hoje há um grupo pensante por aí, e que de maneira muito bem organizada, está colocando na cabeça dos adolescentes, dos jovens, talvez você já escutou isso em algum lugar que você frequenta. Você precisa ter uma vida livre e a sua família atrapalha. Você precisa abandonar essa estrutura familiar.
ela é como se fosse uma prisão emocional. A sua família não te deixa crescer. Muito mais do que abandonar a sua família, eu acredito em 2 verbos aqui que a gente pode trabalhar os dois, que é a imitação e a superação. Porque eu aprendo com as coisas certas e eu aprendo com as coisas erradas. As certas, a repeti-las e imitá-las. O errado, a evitá-las e superá-las. Quando eu olho o meu pai e a minha mãe, eu vejo naquele homem, naquela mulher, virtudes. Então eu tenho que encontrar quais são as virtudes do meu pai, quais são as virtudes da minha mãe. E as virtudes podem ser aprimoradas. Eu tenho uma outra visão. Quais são as limitações do meu pai e da minha mãe? Então eu vou superar essas limitações. Então todo relacionamento de família, ele tem a imitação e a superação. Imitação, aquilo que é um legado para você, que não é herança. Estou falando de dinheiro, de posse, estou falando de legado. Legado é o que fica quando nós não podemos ficar. São os valores familiares, as tradições familiares, aquilo que não é passado por livro nem sala de aula, é de geração em geração. E lógico, com o estudo de hoje, com a maneira de pensar de hoje, você pode ir mais longe que os seus pais, superando aquilo que não é virtude, no caso, os vícios. Mas romper com a sua família é romper com a sua própria história. Quando você nega a sua família, você estará negando a sua própria história. E a nossa história, ela tem que ser honrada. Eu honro e respeito a minha história. Eu honro e respeito os meus pais. Porque é como se fosse o meu pai café, eu brinco muito disso, né? A minha mãe é leite, eu sou café com leite. Em Minas Gerais, você fala pingado. Me dá um pingado aí. Então eles vão colocar ali o cafezinho, então um pingado de leite, né? Quer dizer, é a nossa história. Então quando a gente brinca muito em Minas, e é verdade, é todo mundo farinha do mesmo saco. A gente usa isso quando tem algum problema e todo mundo está envolvido. A nossa família é assim. Você é o seu pai, você é a sua mãe, você é a continuidade dos seus avós. Então cuidado quando eles incentivam a uma negação veemente da sua família. O importante é o seu trabalho, o importante é você ser feliz, o importante é você ter dinheiro, o importante é você conhecer o mundo, e você vai negando a sua própria história. Uma pessoa que não respeita a origem, ela não chegará ao destino. Guarde isso. Uma pessoa que não valoriza o ponto de partida, ela também não terá um ponto de chegada. Então penso que isso é o pano de fundo que nós estamos vivendo. É preciso honrar e respeitar a família, mesmo que o mundo diga que a família é uma instituição falida. Pelo contrário, ela já estava no coração de Deus. A família é a menina dos olhos de Deus. Quando Deus cria Adão, ele plasma Adão, e do lado a Eva, ele vai dizer: o homem deixará seu pai e sua mãe, a mulher deixará seu pai e sua mãe, e os dois se unirão e serão uma só carne. E ele vai dizer para Adão e Eva: crescei-vos e multiplicai-vos. Aqui está o matrimônio abençoado por Deus e a família originária já no plano da criação. E como dizia bem a minha mãe e a minha avó sempre repetia, onde Deus coloca as mãos, o diabo coloca o rabo. Veja a narração de Gênesis. Deus faz tudo perfeito. O homem, a mulher, depois estava tudo pronto. Deus, ele descansa. É nessa hora que aparece a serpente. Quer dizer, Deus fez, deixa eu estragar. Cuidado, a sua família é obra das mãos de Deus. Nós temos as digitais de Deus na nossa vida. Quando fala que Deus moldou o homem de barro, um bom oleiro, quando ele faz uma peça, as suas digitais ficam na peça. Manufatura. Ele vê naquela peça a sua própria vida. Não tenta apagar da sua vida as digitais de Deus que estão na sua história. Honre e respeite os seus pais, honre e respeite a sua história, e você será certamente honrado e respeitado por Deus, numa vida de crescimento, na busca verdadeira de santidade e completude. Penso que isso é o pano de fundo da problemática, né, irmã? É uma verdadeira aula aqui, padre. Nossa, quanta riqueza nesse podcast. Enquanto o senhor colocava, me lembrava dos retiros também que a gente faz, os encontros com jovens, e a gente toca em muitas realidades, mas é impressionante. O mais dolorido é quando a gente aborda o tema família. Quando a gente vai trabalhar com o jovem, paternidade, maternidade, as lágrimas vêm. Existe uma dor, muitas vezes, ali dentro. E o quanto o jovem precisa desta cura. Então, padre, trabalhando hoje com a família, pais e filhos, quais são as dificuldades que o senhor mais toca ali? Quais são aquilo que mais tem separado esses pais dos filhos? O senhor consegue identificar hoje quais são esses obstáculos que têm surgido ali, que têm afetado essa unidade familiar? Nós podemos conversar de muita coisa, irmã. Claro, a gente podia falar do celular, da ausência da família e N situações.
situações. Mas eu penso que olhando e sempre partindo da palavra de Deus, eu tenho uma coisa assim, um pouco engraçada, sabe? Mas as pessoas sabem, porque quando eles me chamam para abençoar uma casa, porque a fama corre, né? Eu falo que o nome da gente chega antes da gente. O pessoal fala assim, você vai chamar o Padre Cristo para abençoar a sua casa? Vou, eu ampliei minha casa, a gente comprou um apartamento grande. Falou, você tem mesa de jantar? As pessoas, por quê? O que tem a ver a mesa? Porque se o padre vier e não tiver mesa, ele vai só rezar com a família, ele não vai abençoar, não. Eu já li muita coisa sobre isso. A ausência da mesa é a origem de toda desunião familiar. Aí você poderia dizer, padre, mas não é o diálogo. Mas onde que a nossa família conversava? Ao redor da mesa. Padre, hoje falta os pais corrigir os filhos. Quando é que o pai sabia da boca da mãe que o menino aprontou na escola? Na mesa? Na hora da refeição? Quando é que nós nos sentimos amados comemorando o dom da vida? Onde que estavam lá o bolo e os salgadinhos? Na mesa. Nas famílias antigas. Hoje não mais, graças a Deus. Mas quando falecia um parente, ele era velado no caixão em cima de onde? Da mesa. Então a mesa era lugar de vida, era lugar de morte, era lugar de reunião. Era lugar de verdade. A gente na família não se alimentava do que estava no prato. Ali é o menos importante. A gente se alimentava do que estava no coração. É na mesa que o filho olhava para o pai e via que o pai já não tinha só cabelos pretos. Ele já estava grisalho. É na mesa que o filho olhava para a mãe e via que ela perdeu o sorriso, que ela estava cansada. É na mesa que a mãe olhava para o filho e perguntava, o que está acontecendo, meu filho? Está diferente? Está calado? É na mesa que o irmão olhava para o outro, o que você aprontou hoje? Hoje em dia tiraram a mesa. Come-se vendo televisão, come-se dentro do quarto. Eu vi uma reportagem num jornal badalado aí, que para mim foi o fim da picada. Aquilo ali é a derrocada da família, mas só que eles colocam como se fosse a melhor coisa. Uma família de São Paulo se passou na TV. Eles criaram um grupo de WhatsApp com um alarme. Tudo dentro da casa é por mensagem. Então a mãe fazendo a reportagem, aí a reportagem perguntou para ela, a senhora está sozinha? Ela falou, não, meu marido está trabalhando, eu tenho 3 filhos, eles estão no quarto, estão jogando PlayStation, estão fazendo trabalho, etc. Mas aqui em casa é assim, eu vou te mostrar como é. Ela vai e entra no aplicativo e pede uma pizza. Aí chega a pizza. O pessoal filmando. Ela pôs no grupo. Chegou a pizza. Primeiro ela pergunta o sabor. Depois chegou a pizza. Aí o pessoal da filmagem ficou para as pessoas não verem. Eles ficaram de longe filmando. Gente, mas é muito triste o que acontece. Então a mulher pega um pedaço de pizza e ela senta num balcão perto do fogão. O marido vem, pega um pedaço, não fala ele vai e sai. Os filhos vêm, pegam, acabou a pizza. Quer dizer, qual a necessidade daquela pizza onde não há a união daquela família ao redor da mesa? Quer dizer, eles querem a comida, eles querem apenas encher o estômago e continuam com o coração vazio. Então, em tudo que nós poderíamos refletir, eu sempre falo com as famílias, valorize a mesa. Café junto, o almoço junto, a janta junto. Padre, no dia de hoje, cada um trabalha no horário, eu faço faculdade, minha mãe tem os compromissos dela, então escolha durante o dia, pelo menos uma refeição, todos à mesa. E quando você for à mesa, não leve celular. Todos começam juntos e enquanto o último estiver comendo, ninguém levanta da mesa. É momento de interação. No início é difícil. Eu já acompanhei jovens que fizeram esse desafio aos pais. Pai, vamos voltar a usar a mesa aqui em casa. Ele me relatou, padre, como é difícil. A gente não tem assunto. Fica o meu pai com a cabeça baixa, a minha mãe tentando fazer um meio campo, a gente não tem assunto. Eu falo, e hoje? Não, hoje a gente senta à mesa no domingo ali, 1h da tarde, 4 horas nós estamos conversando. Quer dizer, o assunto vai acontecendo, a vida vai sendo gerada. Agora guarde uma coisa, se você puder, anote isso. Família unida não é fruto de um fenômeno esporádico. Aquela família unida. Aquele é um não. Ali existem atitudes. Para você mudar a sua configuração familiar, não fique esperando acontecer um fenômeno e a família se unir do nada. Não, é preciso criar situações. É preciso convocar a família. É preciso mudar a sua maneira de agir. Você coma no quarto, comece a almoçar à mesa. Sua mãe passou a mãe. Come aqui comigo, passou o seu pai. Almoça aqui comigo.
comigo? Crie momentos de interação. Eu não tenho dúvida que o nosso maior amor está dentro da nossa família. E este amor não se apagou, ele está debaixo de muita cinza. Basta você soprar que o fogo todo ali está. A convivência familiar foi escrita no coração do homem pelo próprio Deus. E você pode salvar a sua família voltando à sacralidade da mesa. Assim disse meu bispo diocesano: o que o altar é para o padre na igreja, a mesa é para a família. Se eu celebro a Eucaristia no altar, que é um lugar sagrado, sagrado é na sua casa a mesa. E o Salmo 27, que eu chamo o Salmo da família, ali tem os 7 relacionamentos, vai dizer: feliz o homem que teme o Senhor, que tem os frutos das próprias mãos, a sua mulher uma videira fecunda, os filhos rebentos de oliveira ao redor da sua mesa. Então veja o que o Salmo está dizendo. Veja o que Davi está dizendo. Você quer uma família feliz? Comece a usar a mesa da sua casa. O que vier depois, certamente é consequência. Um breve testemunho em cima do que o senhor está trazendo. No início da vida religiosa, nós fazemos o jejum quarta e sexta. Então, eu comecei a perceber que quarta e sexta eu ficava um pouco abatida. Ficava um pouco entristecida. Eu falei, será que é fome? É o jejum? Mas eu comecei a refletir. Eu vi, não é fome. O jejum não é para a gente morrer de fome. É um exercício que a gente faz, fortalecer o espírito. Claro, se privar do alimento ali. Mas não era fome. E refletindo, eu percebi porque era um dia, por causa do jejum, que nós não nos reuníamos à mesa. Então, sentia falta, não era a comida material, mas era o estar à mesa com os irmãos. Olha que interessante. Sim. A gente reconhece, né, a árvore pelos seus frutos. Quais os frutos que a gente está colhendo hoje? À medida que o senhor foi falando, eu fui me lembrando. Os altos índices, inclusive, não só entre a juventude, não é, mas que toda a população está apresentando esses altos índices de depressão, ansiedade, pânico, suicídio, não é? E aí, quantos recursos a gente está recorrendo para sanar tudo isso, quando, na verdade, uma boa mesa, boas companhias, talvez fosse o princípio da cura de tantos corações, não é isso? É verdade. E a senhora falando, eu lembrei da mesa da casa da minha mãe, que a gente tem sempre a mesa da matriarca, que é a vovó, né? Eu lembro da minha avó. Era sagrado na casa do seu Bismarck, Dona Alice, meus avós maternos. Sábado à tarde, não precisa nem marcar nada. A netaiada toda ia. Eu, meus primos. E o meu avô chegava todo alegre. Um senhor muito humilde, mas chegava com a sacolinha. Tinha bolo, tinha rosca, pão sovado, pão, salame, suco. Aquela mesa maior. Ficava todo mundo ali em volta conversando. Eu via a minha avó e meu avô olhando assim, ó. Para eles era alegria. Os netos em torno da mesa. E minha mãe manteve lá em casa a mesa. E a mesa deles, manteve a mesa. Aí eu vejo quando chega o Marcos, meu sobrinho, né? A Maria Clara, a Carol, Samuel, sempre à mesa. Isso lá em casa, a minha mãe é rígida. Ela não permite que a gente coma, até na minha idade, que a gente coma na sala, no sofá. Eu chego sozinho. Ô mãe, eu vou almoçar. Ela vai lá na mesa e arruma para mim. Coloca lá um forrinho, senta do meu lado para ficar conversando. O valor da mesa. E isso é passado, isso é uma tradição familiar. Você não vai aprender isso na escola, na faculdade, com seus colegas. Isso é família. Então a família, ela vai passando essa tradição. O meu irmão, ele se casou agora, né? Casou agora não, há anos aí. O Samuel. Minha mãe nunca falou com ele. Ô Samuel, a gente come é só na mesa. Fala com seus... Não, ela valorizou a mesa. Hoje, quando nós vamos na casa dele, a gente vê ele com os filhos e a esposa sempre à mesa. Isso é uma tradição. A tradição, ela vai passando, não é com palavras, é com atitude. E como é bom você estar em torno da mesa com pessoas que você ama. Aí eu vou dar um toque aqui, que não é o tema de hoje, mas fica para um segundo podcast, viu? Uma pergunta difícil de responder. Quem você tem levado para a sua mesa? Cuidado, 2 lugares da nossa casa são sagrados. A porta de entrada e a mesa. Por que a porta de entrada é sagrado? Tudo que você tem na sua casa entrou por ela. Tudo que você perder sairá por ela. Então, unja a sua porta, abençoe a sua porta. Um lugar muito importante na casa é a porta. Tanto que tem na festa da Epifania a bênção da porta, a bênção da casa com um giz abençoado. Eu sempre tenho na porta um crucifixo, uma medalha de São Bento. A porta é importantíssima. E outra coisa importante é a mesa. Veja com quem Jesus ia para a mesa. Veja quem você coloca dentro da sua casa sentado à sua mesa. Essa pessoa pode trazer bênção, mas se você não sabe, nas segundas intenções, pode trazer maldição.
Então, a sua mesa é sagrada. E é aí que a família deve se reunir. Aí eu lembrei dos meus sobrinhos, né? Uma festa em torno da mesa, a gente senta não só para comer, senta também para divertir, né? A gente senta e não tem horário. Isso aí realmente une uma família. Nossa, como é bom a gente ter essas histórias, essas experiências e fazer memória, né? Inclusive na Bíblia, quantas vezes o Senhor nos pede para fazer memória, contai aos vossos filhos, né? Contai essa experiência, passai para os vossos filhos, vossos netos. E eu me lembrava também, em torno, na casa da minha avó, todos os dias à tarde, em cidade de interior. Então era a hora do pãozinho quente, saía ali, a padaria era em frente com um cafezinho. Quando minha avó e meu avô faleceram, a gente descobriu, então não era pelo pão, não era pelo café, mas era pela presença, para estarmos reunidos. Aí já não tinha mais sentido de fazer aquela reunião na casa deles, eles já não estavam. Cada um passou a fazer a sua reunião na sua casa com a sua família, mas me veio à memória, não era o pão, não era o café, era uma desculpa ali, mas na verdade era por essa presença, para estar junto, para estar em família. Padre, e nós fizemos, os jovens foram até o shopping e abordaram algumas pessoas, falaram, olha, a gente vai estar com o Padre Christian Shankar, olha só, qual a pergunta que vocês queriam fazer para ele? Aí vários pais ali, jovens também foram abordados, mas uma pergunta que mais saiu assim daqueles pais, Padre Christian, como é que nós podemos proteger, defender os nossos filhos no meio dessa sociedade tão paganizada? Nós não temos como manter os nossos filhos dentro de uma bolha. Eles precisam sair, eles vão conviver com outras pessoas que professam outro credo ou que não têm fé. Mas como proteger os nossos filhos? Como criar filhos fortes para tantos desafios nesse tempo? Quando a gente faz retiro de pais e filhos, uma fala que os pais gostam muito e agradecem é porque muitos hoje fica um tanto complicado, porque hoje a própria educação está comprometida, né, irmã? Mas os pais, eles pensam que uma boa educação são os filhos obedecerem. Ah, meus filhos são bons filhos, padre, eles me obedecem. Tá bom, mas não é o principal a obediência. Olha, padre, o que é melhor do que a obediência? É ensiná-los a escolher. Porque a obediência, ele faz quando o pai e a mãe está. Quando o pai e a mãe não estão, eu faço o que é bom para mim. Quando meu pai e minha mãe estão, eu faço o que é valor para ele. Se você ensina o seu filho a escolher, desde pequenininho, perto de você ou longe, ele escolherá o melhor. Os pais não devem ter medo do mundo, mas devem investir nos filhos duas palavrinhas que são mágicas, que é a educação plena ou integral e a espiritualidade. Ensina a criança o caminho que ela deve percorrer e quando crescer não se desviará dele. Quer dizer, o seu filho não estará com você 24 horas por dia, como eu não fiquei com a minha mãe 24 horas por dia. Lembro-me, quando eu era criança, minha mãe me levava na escola, me buscava na escola, me ensinava a dever, me punha para deitar, fazia café. Isso é normal. Eu fui crescendo, eu comecei a ter autonomia. Então eu ia para a escola sozinho, depois da escola eu ia para a casa de colega fazer trabalho, almoçava na família, trazia gente para minha casa, eu ia para a casa de outras pessoas. Só que a minha mãe, desde pequena, desde cedo, né? Ela nos ensinou, eu e meu irmão, a questão da educação integral, tratar as pessoas como se fosse ela. Minha mãe falava, a sua professora na escola sou eu, viu? Trate a sua professora como você me trata aqui. Então a gente sempre foi criada nessa questão do respeito. E minha mãe nunca abandonou-nos a uma educação televisiva. Você vai viver os valores de programa de televisão. Hoje, muitas crianças são formadas com quem? Com a babá. Vendo televisão, mexendo em celular, iPad. Ou seja, elas estão sendo criadas neste mundo. Quando elas tiverem autonomia, as escolhas delas serão pautadas aonde? Nesta formação que ela teve de internet e televisão. Eu lembro-me, até hoje, quando eu estudava no segundo grau, na minha época eu falava segundo grau, né? Tocava na fanfarra, saía com meus colegas, a gente fazia muita festa, que é a idade, né? Muita festa. Eles me ofereciam, eles já me ofereceram droga, eu já tive a oportunidade de ter à noite sexo fácil, mas aí eu lembrava de duas coisas, por isso que eu falo, educação e Deus. Eu lembrava do meu Deus, que eu sempre fui uma pessoa muito temente a Deus, graças, né, a Ele, e lembrava da minha mãe. Eu falava assim, não, gente, minha mãe não merece isso. Imagina saber que eu estou usando droga, que eu tive uma relação dessa. Por que que lá no mundão
Mesmo no mundão, eu não era seminarista ainda. Por que no mundão eu consegui dizer não a essas coisas? Porque eu vim de uma educação onde a minha mãe conseguiu plantar no meu coração valores e o afeto. Então, os pais precisam entender que o seu filho, quando estiver longe de você, ele vai ter esse tipo de proposta. Todo tipo de proposta ele terá. A decisão ali será dele, mas não será uma decisão fora do tempo, né? Fora do contexto, mas será uma decisão naquilo que a sua vida e a sua família plantou no seu coração. Então, lá na frente, quando ele não estiver debaixo das suas asas, estiver na faculdade, no mundo, os valores que você plantou, a fé que ele cultiva, irá realmente definir as suas escolhas. Então, entre tantas coisas que a família poderia fazer, eu penso que esse processo educativo de afeto, de presença, de colo e uma espiritualidade sólida, ela faz toda a diferença. Permite-me só um exemplo rapidinho. Eu tenho, graças a Deus, vários afilhadinhos de batismo e de crisma, né? Mas eu lembrei-me aqui do Eric, até ele vai ficar muito feliz falar dele. Tem o Miguel também, mas o Miguel ainda mora com os pais. O Eric foi meu acólito, é acólito até hoje, mudou de Divinópolis, mora em Belo Horizonte. Quer dizer, olha, saiu do interior para a capital, mora num apartamento sozinho. Imagina um menino sem juízo, morando em Belo Horizonte, num apartamento sozinho, sendo bancado pelos pais, e os pais vão lá esporadicamente nos finais de semana. O que espera de um jovem desse? O que se espera, não é? Agora, qual é a vida do Eric? Ele chegou em Belo Horizonte, primeira coisa que ele fez, procurou a igreja mais perto de onde ele mora, Santa Efigênia. Já entrou no grupo de oração, já está cantando na igreja, entrou agora para os jovens sarados, acompanhado pela Canção Nova, vai com os jovens em outros lugares, estão fazendo grupo de oração nas casas, reúnem para rezar o Santo Rosário, né? Quer dizer, um jovem que está longe da família, num grande centro, Belo Horizonte. E os pais dormem em berço esplêndido, que é tanto o Júlio como a Andréia sabem. No coração do meu filho existe o amor e o devotamento a nós e, acima de tudo, o temor a Deus. A receita está pronta. A receita está pronta. Eu estou falando do Eric, porque é meu afilhado, mas eu conheço N famílias do mesmo jeito. Os filhos mudaram para São Paulo, para a USP, mudaram para o Rio Grande do Sul. Os pais estão tranquilos, levando uma vida digna, uma vida de Deus, de oração, de eucaristia, de boas amizades. E uma coisa, você jovem, escreva o que eu vou dizer. Poderia até falar depois, mas senão eu vou esquecer. Deus, ele vê a sua intenção. Deus, ele vê o seu coração. Você que quer ter uma vida reta, uma vida santa, uma vida que agrade, saiba que aonde você for, tem jovem que queira a mesma coisa. E Deus vai juntar vocês. Não tenha dúvida disso. Deus, aonde você for, você que vai sair da sua cidade, você nunca morou em outro lugar, saiba, lá tem pessoas iguais a você, que quer uma amizade sadia, que quer manter a devoção a Nossa Senhora, que é católico de missa. Basta você pedir a Deus um olhar cirúrgico para você encontrar essas pessoas. Meu afilhado encontrou em BH, você haverá de encontrar também na sua cidade. Como é bom para os pais, né? Saberem que lá na hora que o filho cresce, que é uma árvore frondosa, ele continua mantendo as raízes. Isso é o mais importante, é fruto de uma convivência sadia, né, Irmã? É incrível. Eu lembrava, padre, certa vez nós recebemos um pedido de socorro. O senhor vê como essa questão da internet, ela é terrível. Os pais precisam estar atentos. Esse foi um caso que eu nunca vou esquecer. Os pais pedindo ajuda, porque os pais têm um filhinho de 8 anos. À noite, eles dormem com a porta do quarto trancada por medo desse filho, que começou a se armar com uma faca e dizendo que ia matar os pais. Agora, o que aconteceu na vida é uma criança, 8 anos. E os pais estavam dormindo, então, a portas trancadas por causa de medo deste filho. E quantas outras situações, tem uma grande amiga psicóloga, ela disse, irmã, é incrível a quantidade de casamentos, inclusive, que estão ali numa crise, estão ali a família toda, porque a criança de 5, 6 anos é o rei da casa. E os pais não sabem lidar com a situação. É realmente bem complicada essa situação, né? Enquanto o padre falava aqui, me vinha
tinha essas situações. Agora eu ia pedir só, padre, para o senhor esclarecer, porque pode ser que alguém confunda, assim, o que é que o senhor quer dizer quando usa essa expressão educação integral. Só para quem está em casa entender o que é que o padre está dizendo. O senhor falou algumas vezes, né? Preciso cuidar da educação integral. Vai que a pessoa pensa em casa que é a escola em tempo integral, né? Eu acho que não foi a isso que o padre se referiu. Sim, educação integral, quando eu falo sobre isso, é porque os pais pensam, alguns, que a educação se refere à cultura livresca. Então, quem vai te dar educação é a escola. Quando eu falo educação integral, é educação de corpo, alma e espírito, não é? Dominar as próprias paixões, a espiritualidade, que é a religiosidade, a educação emocional, a criança lidar com os próprios sentimentos, é a convivência integral da família, não é? Quando eu falo educação integral, é isso, é trabalhar não apenas, o meu filho tem uma educação maravilhosa, ele está na melhor escola da cidade, mas é uma criança desequilibrada emocionalmente, uma criança que não tem espiritualidade, então uma educação manca. A educação integral, ela abrange o sarx, que é o nosso corpo, né? O cuidado com o corpo, com a matéria, que é templo do espírito. Ela abrange o nível psíquico, nível emocional, do latim anima, que é a alma, né? Princípio vital, e ela abrange o espírito, que é o ruá, que é a parte, a ligação com Deus. Uma pessoa que cresce de maneira integral, ela cresce como Jesus, em estatura, sabedoria e graça. Estatura é o sarx. Sabedoria seria nefesh, que é a alma, né? o ânima do latim. E o espírito, que é o ruá. Então Jesus, ele crescia para fora, para dentro e para cima. Para fora, estatura. Para dentro, sabedoria. Para cima, graça. Então isso que é uma educação integral, né? O pai e a mãe investir no filho para que ele cresça nas 3 dimensões. Então a gente corre o perigo que está acontecendo hoje. A criança tem, olha aí, a carapuça aí, aula de piano, aula de futebol, taekwondo, natação. Quer dizer, o menino está com o corpo todo preparado, come bem, dorme, primeiro nível, sarx. Só que a criança, ela tem os melhores ensinos. Ela é bilíngue, ela estuda de manhã, tem aula à tarde, já está fazendo planos para fazer intercâmbio e ler aqueles livros complicados ao 2º nível. Alma, nefesh, sabedoria, cabeça. Só aí você fala, e o catecismo? Não tem tempo, não. E missa, a gente não vai. Oração, a gente não faz. Não é uma educação integral. Faltou, não é? Você tem que atingir a criança nesses 3 níveis, para que quando a criança chegue na maturidade, ela esteja grande nos 3 níveis. Ela tenha saúde física, saúde psíquica, emocional e saúde espiritual. Então você precisa alimentar as 3. Alimentar o corpo com comida, a espiritualidade com relacionamento com Deus, mas o problema pega hoje na alma. É a questão, o que o seu filho tem alimentado a cabeça dele. Deixa o seu filho no quarto, vê o conselho para a família dar errado, a desgraça pronta. Deixa o seu filho no quarto, com streaming liberado, Netflix liberada, computador liberado, internet liberado. Você vai ver o que ele vai alimentar a mente dele. Quando ele chegar no momento de frutificar, aí que você verá o quão fez falta uma vigilância amorosa dos pais. Porque enquanto o seu filho não tem maioridade, me desculpe aqui, que vai contrário a muitas famílias, não existe a tal privacidade. Ele vai ter a privacidade dele, quando ele tiver a casa dele, a vida dele, os valores dele. Até ele chegar nessa questão da maturidade, de saber escolher a maturidade cerebral, você tem que estar em cima, olhando, cuidando, vigiando, zelando. No momento é doloroso, tem que pagar o preço, porque eles não vão gostar disso. Mas eu tenho a minha privacidade, mas cuide. Porque quando chegar na hora dele escolher, que é o medo de muitos pais, ele saberá escolher através da sua educação integral. Então, a educação não é você dar comida para o filho e mandar ele para a escola. É você colocar no colo e passar também experiência de Deus. Onde não há essa educação integral, a questão do desastre e da desgraça, desculpe a palavra, é apenas uma questão de tempo. E estamos vendo isso, né, irmã? Repetidamente em muitas famílias. Onde faltou os pais, entraram com facilidade os vícios. Nossa, padre, muito bom tocar nessa questão da privacidade, porque isso está sendo ensinado. Outro dia foi uma onda de adolescentes, filhos ali de pais que estavam separados, e foi uma onda migratória naquela semana. O pai deixava a mãe, vou ficar com meu pai. E aí, quando eu fui pensando, mas que fenômeno é esse essa semana aqui? Porque a gente tem a página lá no Instagram, e aí começaram as colocações. Tinha sido uma cena que passou numa novela aí de uma determinada emissora, que não vale a pena nem a gente mencionar aqui. É uma novela
novela que atrai muitos adolescentes, né, que acontece há muito tempo, sempre uma temporada atrás de outra temporada. E naquela semana foi exatamente a cena, né, da semana. A mãe que pegou o celular da filha e entrou ali, viu as conversas, era uma adolescente, e chamou a atenção: minha filha, isso aqui não está certo. E a filha, adolescente, se revoltou: vou arrumar minhas coisas e vou morar com o meu pai, porque é a minha privacidade. Exatamente. Você não pode invadir, não é a senhora, não, é você. Você não pode invadir a minha privacidade. Nossa, o que foi de adolescente naquela semana, de nariz empinado, imitando aquela atitude. Sim. E não só os adolescentes, mas os pais estão caindo nessa história, de que de fato existe uma privacidade, que aquilo traumatiza, que você não pode passar aquele limite, você precisa respeitar a privacidade daquele adolescente, daquele filho que ainda não sabe distinguir direita da esquerda. Muito oportuno esse comentário aqui, padre, porque tem muitos pais caindo nessa história, de fato. Eu penso que a privacidade, ela existe e hoje é muito exaltada, né, irmã? Mas nós podemos trabalhar aquilo que eu falo muito para os pais, a privacidade acompanhada. Você tem privacidade? Tem, mas eu vou te acompanhar. Porque a criança e o pré-adolescente, isso que eles precisam entender, que os pais, na cabeça deles, podem ser implicantes e invasivos, mas isso é um cuidado. Aí alguns pais dizem: não, padre, mas eu confio no meu filho. Eu falei: não, eu também confio. Eu não confio que está do outro lado do computador. Eu não confio que está do outro lado do celular. Então, em nome da tal privacidade, que inúmeros pais têm entregue os seus filhos de bandeja para o mundo e no colo do diabo. Eu tenho visto isso em inúmeros casos, um atrás do outro. Porque a privacidade é boa, irmã, enquanto convém a mim. Mas hora que a coisa dá errada, eles correm para onde? Para o pai e para a mãe. Me ajuda, pai, eu não dou conta sozinho. Então você tem que conversar com os filhos. E isso não é isso que acontece em certas famílias. Olha o problema qual é. Os pais também, porque é muita coisa, né, para a gente falar em pouco tempo. Porque não existe uma formação para a paternidade. As pessoas se preocupam muito com o casamento. Eles ficam um ano preparando o casamento. Aí é flor, é filmagem, é cantor, é álbum, é tudo isso aí. Um ano preparando para casar. Quantos anos eles namoraram? Também é um tempo maior. Quanto é que esse casal se prepara para ser pai? Como que nós vamos, quando eu tiver um filho, como que eu vou ser pai? Ninguém pensa nisso, não. Quer dizer, quem vai formar o pai e a mãe são os filhos. Eles vão aprendendo quando a criança nascer. Então, você que quer ser pai e mãe, eu estou abrindo aqui um parênteses, você que ainda é jovem, comece a se preparar agora para o tipo de pai e mãe que você deseja ser. Porque os seus filhos precisam de um porto seguro. E você não vai aprender isso quando os seus filhos nascerem. Então a questão da virtude, da educação, de como influenciar na vida dos filhos. Porque aí a gente volta na questão da privacidade. Os pais vão dando privacidade para o moleque lá, enquanto ele é meia idade, pré-adolescente. Hora que a coisa começa a entornar, aí os pais veem que é um problema. O silêncio, a rebeldia, a droga, má companhia, sexo na tenra idade e etc. Aí os pais tentam entrar. Quantos pais tentam entrar, o filho já está todo armado na privacidade. Mas toda a vida foi assim, por que não vai ser assim agora? Então, como diz o bom mineiro, o pepino torce de cedo. Então comece de pequeno a educar os seus filhos a essa privacidade vigiada. Funciona. Funciona. É porque os pais não querem. Os pais querem é dormir em berço esplêndido. Então dá o celular para o moleque, para a criança dar sossego. Então ela começa a agir ali na privacidade. Crianças com 11, 12 anos, tudo com senha. E os pais não querem saber da senha. Eles não estão interessados. Não, deixa. É idade. Até que a coisa comece a desandar. Então, na tenra idade, tem que ter diálogo. Eu não estou falando que são os melhores, não. Mas eu sou muito grato a Deus pela educação que nós recebemos da nossa mãe, também do meu pai, e o modo como o Samuel, meu irmão, com a Carol, cria os meus sobrinhos. O Marcos tem 3 anos e meio. Não mexe em celular. Até hoje. Quer dizer, ele não sente falta porque ele brinca. Ele chega lá em casa, ele fala comigo: ô Dinho, vamos brincar? Ele nunca fala: vamos mexer no celular. Põe uma musiquinha da Patrulha Canina. Eu gosto da Patrulha Canina. Põe a musiquinha da Patrulha Canina. Aí eu ponho a musiquinha. Aí ele olha o desenho e fala assim: eu não posso ver não. Põe lá em cima, é só a música. É o meu irmão que ensinou. Isso chama educação, gente. O pai fala: não é e não vai. E o menino aprendeu. Quer dizer, quando eu estiver na idade para ter um celular, que eu não entendo que o menino de 8 anos tem celular, eu não entendo que o menino de 10 anos tem que ter celular, por qual que é o motivo? Né? A não ser para o menino ter sossego, porque é momento em que é um celular e é o reizinho da casa. Vou abrir outro
parênteses. Estude, gente, porque a gente não vai dar tempo de falar isso aqui. Digite aí no Papai Google, já que você gosta de mexer na internet, síndrome do imperador. Estuda isso aí. Essa é a síndrome dos adolescentes hoje, né? É como se eles fossem, em caso, o imperador. Os pais vivem para saciar a vontade do filho. O meu filho não pode ser frustrado. O meu filho não pode ficar triste. O meu filho não pode ouvir um não. O meu filho, eu não gosto que corrijam o meu filho. Olha o monstrinho aí. Então, quem é que está educando ou deseducando essa geração? Os pais. Muitas vezes nós descemos a lenha nos adolescentes, ou geração perdida. Mas a geração é filha de qual geração? Porque na nossa geração era o tipo nada. Hoje passou ao tudo. Então você precisa de pequenininho falar com o filho. Olha, meu filho, você já está com seus 13 anos, 14 anos, papai vai te dar um celular. Ah, vai, pai? Vai. Aqui, ó. Outra, mas com uma condição. Não tem senha. Cuidado com quem você conversa e o que conversa. Nós vamos fazer para você o Instagram, porque hoje tem essa coisa aí. Eu vou acompanhar as fotos, vou acompanhar de vez em quando os comentários, né? A gente vai conversando. A criança e o pré-adolescente, ele entra neste viés sabendo que ele vai ser acompanhado. E uma vez que ele não aceita as normas, o celular é retirado. Até que ele aceite novamente, o celular é devolvido. À medida que o pai vai formando a consciência do filho e mexendo com ele. Nós conversávamos, né, irmã, em off aqui, sobre a questão da internet. Não adianta negar isso mais. A internet chegou e não vai sair, o celular chegou e não vai sair, esses canais de streaming chegaram e não vão sair também não. Então nós temos que, juntos, descobrir um caminho ali. Então, quando eu faço retiro para casais e família, eu sempre digo, a coisa não é não mexer no computador. O segredo é para mexer, vamos mexer junto? Vamos mexer junto? Vamos acompanhar o que está acontecendo? Aí você verá claramente a maturidade do seu filho. Os pais, eles vão educando o filho, formando a virtude, plantando a moral. Aí você vai ver, dentro de pouco tempo, ele já começa. Ó, pai, olha que notícia isso aqui. Olha que escândalo. O que o mundo acha normal, ele já está achando estranho. Ele vai começar a selecionar mais os contatos dele. Aí você começa a distância saudável. Não é? Não é essa no caminho, irmão? Mantém a distância. Quer dizer, você vai tendo uma distância, mas não é ausência. É uma distância confiante. Você vai vendo os passos dele. Quando você notar, você pode dar para o seu filho toda a privacidade que ele quiser. Porque ele foi educado nessa privacidade acompanhada. E agora, meu filho, quando você dormir lá no quarto dele, na vida dele, ele já sabe o que é bom para ele e o que ele deseja. Então eu penso que isso é o que falta em algumas famílias. Começar de pequenininho, acompanhando os seus filhos nesta privacidade acompanhada. E não deixar a criança solta nos seus hormônios, né, que vão aí explodindo. Tem um caso em Divinópolis, contando sobre isso, encerrar com essa história. A mulher que me contou, olha que caso, a gente fica rindo, porque a gente também, eu acho engraçado, eu não ri no dia, né? Mas a mulher é uma mãe, ela não entende muito de internet, mas a filha já é uma pré-adolescente. Eles iam sair. Então, parece que a filha entendeu o horário errado. A mãe pronta, o pai pronta, e a filha tem banheiro no quarto, uma família com mais condições, a filha tomando banho. E a mãe tá, vamos menina, já tô indo mãe, vamos menina, tá indo mãe. Aí a menina não saía, a mãe foi e abriu a porta. Ela viu a porta do banheiro entreaberta, a filha estava tomando banho. Aí a mãe entrou e pôs o rosto na porta, né? Ô menina, vamos, tá tomando banho até agora? Seu pai tá esperando, nós vamos atrasar. Não mãe, tô saindo. Ela vai e fecha a porta do banheiro. Escuta, irmã, fecha a porta do banheiro. Quando ela fecha a porta, que é uma suíte, né? Ela olha para a escrivaninha da filha. Tem um notebook aberto. Aí ela chega perto do notebook para ver, estava aberto. Um tanto de rosto de rapazes. Aí ela olha assim, os rapazes assim. O que é isso? Que véia é essa? Sai daí, véia. Chama gostosa, chama gostosa. Ou seja, o que essa menina estava fazendo? Ela estava no quarto dela, fazendo topless, não sabe se estava nu ou não, mostrando para os colegas dela de escola. Ela com o seio de fora, uma menina de 12, 13 anos. Quer dizer, e a mãe e o pai nem sabiam o que estava acontecendo, e lá no quarto, com a internet liberada, a filha, ela descobriu porque ela viu no computador os rapazes que ela entendeu, aí a filha entendeu e contou a história. Por que isso? Porque era uma filha que tinha privacidade. No meu quarto não se entra, no meu computador não se mexe, tudo com senha. E aqui uma questão para você, pai
mãe pensar e refletir com seu filho. Qual a necessidade de senha se ali não há nada a esconder? Eu fico muito tranquilo, não é que eu sou santo, não. Mas o meu celular nem precisa ter senha, que pode mexer à vontade, é o celular de padre. Quer dizer, você pega um celular cheio de senha, tudo com senha, saiba, senhas com excesso são sinal de algo a esconder. Eu penso, irmã, outra coisa que eu acho muito estranho no mundo que nós estamos vivendo, marido e mulher com senha um para o outro. Porque se eles são uma só vida, uma só carne, se eles têm cumplicidade, aí eles voltam à mesma tecla. Não, padre, isso é privacidade. Mas há certas coisas que o casal tem que sonhar junto, tem que construir junto. Eu te dou a minha palavra. E a senhora é mulher, a senhora sabe o que eu estou falando. Porque mulher, ela é curiosa. Mulher tem uma pulga atrás da orelha. A mulher pôs o negócio na cabeça, para ela é realidade. Se você tem, como eu conheço casais, um celular que não tem senha, dificilmente a mulher mexe. Se a mulher vê um celular com muita senha, o telefone toca, quem é? Bem, é ninguém. Quem é? Ninguém está ligando para alguém. Quem é? Não tem isso? Quem é? Não é ninguém. Que ninguém? A mulher já começa. Quer dizer, aí vai senha. Então tem aqueles filhos engraçados do marido dormindo, a mulher pega o celular e pega o dedo do marido para tentar desbloquear a tela. E infelizmente sempre acha, não é? Depois da traição física, o que mais separa os casais são traições virtuais. Então veja que é um leque complexo desta conjuntura familiar problemática que estamos, mas que nós não podemos perder a esperança e começar lá como novas famílias, novos casais, na tenra idade, ensinar aos seus filhos que a privacidade é um valor, mas enquanto são pequenininhos, é sempre acompanhada. Gente do céu, quantas lições, quantas partilhas, quanto ensinamento. Eu vou aproveitar que o Padre Christian está inspirado. Se bem que ele sempre está muito inspirado, mas quem ama corrige, né? E eu acredito que é isso que o Padre Christian está fazendo aqui. Por amor, corrigindo e acertando aí algumas coisas para que essa família possa funcionar bem, para que essa família seja feliz, a sua família. Padre, o senhor falou algo aqui que eu acho que a gente precisa tocar nesse assunto. O senhor falou, comece a estudar agora para ser pai, para ser mãe. O que está acontecendo com os nossos casais? O que está acontecendo que não querem mais ter filhos? Existe, claro, não vou dizer que é 100% não, mas quantos que estão chegando ali para o matrimônio e não sei se eu quero ser pai, não sei se eu quero ser mãe. A gente acompanha vários casais que chegam aqui, ou o esposo ou a esposa pedindo a oração, por quê? Porque o cônjuge não é aberto à vida. Não quero ter filho, não é o tempo de ter filho. Estão casados há 7, 10 anos, 15 anos. Não, ainda não é o tempo de ter filho. Vamos tocar um pouquinho nesse assunto, padre? Esta foi, aqui eu vou me pautar, né, no Santo Padre, o Papa Francisco, que é uma preocupação. Mas antes de refletir isso, irmã, como que a gente que mexe com esses meios digitais de comunicação, você vê como que há assim não há outra palavra para usar, uma hipocrisia do afeto. Não é? Quer dizer, quando que é que eu tenho afeto por alguém? Quando a pessoa fala o que eu quero. Então, muitas pessoas partilham muito aqueles textos melosos e põem no final assim, Papa Francisco. Nem foi o Papa que escreveu, coitado, porque as pessoas gostam de escutar essas coisas, né? Eles ficam, aí todo mundo amava, esse Papa eu gosto dele. Aí esse Papa não puxa a minha orelha, esse Papa, ele é legal, o Papa é pop. Agora o Papa falou sobre os italianos que carregam muito um cachorrinho no colo, mas não querem ter filhos. Ele falou, é a geração pet. Meu filho, o afeto ao Papa desapareceu na internet, mas o povo colocou o Papa abaixo dos cachorros, né? Quer dizer, porque o povo não quer ser corrigido mais, né? Não quer ouvir a verdade. Mas este é um problema, e há um problema maior, irmã. Se esse é um problema grave, né? E é preciso que as pessoas entendam, aí não vamos falar aqui de casamento, porque casamento, né, a pessoa se casa e descasa com a facilidade. Falemos aqui do matrimônio. É missão nossa, enquanto católicos, e é missão dos jovens refletirem o que vem a ser o sacramento do matrimônio. Eu vou me casar, eu vou me unir a uma pessoa na igreja. O que é um matrimônio? O que Deus espera do matrimônio? A bênção do matrimônio é o filho. Quando você vê aquela palavra do Senhor e você será uma só carne, quando é que acontece a realização desta promessa? No filho. Porque quando você vê o filho é o pai e é a mãe.
Então eu não entendo casais que ficam se unindo em matrimônio, até casamento, vamos falar que o mundão se casa, né? O matrimônio é na igreja. Casais que se uniram em matrimônio, aí fica um babando no outro, fica um lambendo o outro. A minha pergunta é, se vocês não querem ter filhos, para que o matrimônio? Essa é uma resposta que a igreja tem muito clara. O casal, ele não se une para ficar um tendo prazer solitário com o outro. É os dois ali, aí eu com você comigo. Ah, não, vamos estudar, vamos trabalhar, vamos ter dinheiro, vamos viajar o mundo. A criança atrapalha. Isso não é matrimônio. Isso nunca foi matrimônio. Então as pessoas precisam refletir se elas querem apenas um casamento. Casamento é união de homem e de mulher para o mundão, mas matrimônio é a união do homem e da mulher para Deus. E Deus, ele abençoa o pai e a mãe nos filhos. Eclesiástico, versículo 2. Os filhos são herança do Senhor. Deus honra o pai pelos filhos. Nós estamos numa geração pet, aí é mais fácil ter um cachorro do que ter uma criança, porque o cachorro é bem mais fácil de lidar com uma criança, porque o cachorro não tem educação, assim, aquela educação afetiva de, né, assim você passeou com ele, pôs no colo, é bonitinho, mas fica nessa. E tem casais que entraram nisso. São as ondas do mundanismo entrando no matrimônio cristão católico. Mas eu falava com a senhora que o problema é maior. O problema não é apenas eu não quero ter filho. O problema é no tempo do namoro, ou o que eles entendem por matrimônio, ou casamento cristão. Quando a gente fala que casamento e matrimônio, eles não sabem separar, né? Casamento é a união do homem e da mulher por vontade própria, ou legal. Matrimônio é com a bênção de Deus. A igreja une o casal e a mulher no matrimônio. Eu digo muito e repito para você, preste atenção que o padre vai dizer que você vai me agradecer no futuro. Se você namora ou se não namora ainda, reze pelo seu namorado e pela sua namorada. Você que ainda não tem um namorado, uma namorada, já reze por ele. Quando ele aparecer, será fruto da sua oração. Você, papai e mamãe, tem menininho pequenininho? Tem menininha pequenininha? Se eles não tiverem uma vocação à vida religiosa, é o celibato e a consagração, eles vão casar mesmo. A maioria do povo vai casar. Então já reze agora para o namoradinho dela e a namoradinha dele. Ai, padre, mas o menino tem 1 ano de idade. Você não sabe onde que está agora o namoradinho, já pode ter nascido. Então nós precisamos colocar os namoros em oração. E ali, quando o namoro estiver mais sério, que vocês começarem já a ter planos juntos, casa, já vislumbram o matrimônio, é bom que vocês conversem a respeito dos filhos. Não deixe para conversar sobre filho depois de casamento. E me desculpe a franqueza, viu, gente? Se você conversa com a sua namorada e o seu namorado, e você vê que a pessoa não quer ter neném, cai fora. Pula fora desse namoro. Vai ser um tiro no seu pé. Depois o casamento ele acontece, e no início ali vocês são jovens, têm trabalho, têm faculdade. A hora que vocês vão chegando numa idade madura, o que é que dá o colorido ao matrimônio? São os filhos, a não ser o casal que não os pode ter. Mas se o casal ele é aberto à vida, a criança ela vai colorir a casa toda. Então, se você namora com alguém, homem e mulher, que não queira essa criança, pule fora. Eu conheço casais até próximos a mim, e eu fiquei até sem graça, porque eu não pensei que eles fariam isso na minha frente, que eu acho muito deselegante. Um casal brigando à frente de um padre, né? Eles vão lá para eu aconselhar e eles começam a brigar. Aí eu tenho que ficar separando os dois brigando. A gente tem que dialogar, né? Mas uma dessas brigas homéricas lá na minha frente, o marido disse abertamente para a mulher: se eu soubesse que você não queria ter mais filhos, porque ela teve um, se eu soubesse que você não queria ter mais filhos, eu não tinha casado com você. Quer dizer, ali já é previamente um matrimônio nulo, né? Porque ele casou iludido, ela mentiu para ele, porque o sonho dela é ter mais filhos. Ela teve um filho e não quer mais. E ele disse: você sabia que o meu sonho era ter mais? E ele falou lá por esta questão. E ela é irredutível. Não quero, não vai ter, e é assim que vai ser. Então eu penso, meus irmãos, que o que falta muito aqui é um diálogo e uma formação antes do próprio sacramento. Pensaram a paternidade responsável, os sonhos que vocês têm juntos. No tempo do namoro é isso, porque namoro é para acabar, né, irmã? Você que está namorando, saiba, namoro é para acabar. Ué, padre, como assim? Ou acaba para casar, ou acaba porque não serve. Não existe, eu estou namorando há 10 anos, 15 anos, 30 anos, você está enrolando o outro.
Você está enrolando o outro. Namoro é uma ponte, e a ponte liga, né? Você não mora na ponte, a ponte é para você passar. O namoro é uma passagem. Então, tudo isso deve ser refletido muito seriamente antes do matrimônio. Outra coisa que eu vejo muito em casamentos, né? Não falam comigo, mas a gente ouve e não é raro você escutar. Vamos casar. Se não der certo, a gente separa. Matrimônio não é experiência. Vida religiosa não é experiência. Deixa eu ordenar padre. Se não der certo, eu largo a batina. Mas que vida que é essa? Que escolha que é essa? Há escolhas, meus irmãos, que são para a vida inteira. O matrimônio é uma escolha para a vida inteira. Pode não ser, N fatores pode acontecer. Mas aí é como a boa confissão. Quando você acaba de confessar, o seu confessor diz, vai em paz e não peques mais. Aí você responde, com a graça de Deus. A gente sabe que vai pecar, que a gente é pecador, mas nós não queremos pecar. O casal não pode entrar no relacionamento sob condições. Vamos casar. Se não ter jeito, a gente separa. Aí você vê casais que estão aí há menos de um ano de casado, nós vamos separar. Qual que é o problema de vocês? Incompatibilidade de gênero. Quer dizer, você namorou esse cara e o gênero é compatível. Ficou incompatível agora. Porque há uma sequência, gente. A sequência de Deus foi escrita no coração do homem, e o homem pode sapatear. Você pode torcer o seu nariz o tanto que você quiser. Se você não fizer a sequência certa, a coisa vai dar errada. A sequência é amizade, uma amizade profunda. Essa amizade vira amor, vem o namoro. O namoro é um tempo de convivência. Um tempo de você pensar, eu consigo viver com essa pessoa o resto da minha vida? Essa pessoa me acrescenta? Conversa de planos. Olha, na minha vida profissional eu tenho esse sonho. Qual que é o seu sonho profissional? De filhos, o meu sonho é esse. Qual que é o seu sonho? Tempo do namoro. Você viu que ali há uma congruência? Há algo que você realmente quer viver com essa pessoa? Vem o pedido de noivado. Aí vem a questão da casa, da matéria. Aí vem o matrimônio. E o fruto do amor do casal são os filhos. Mas veja, irmã, quando o filho nasceu lá na frente, quando o matrimônio aconteceu lá na frente, o que é que estava antes do matrimônio? Um período de aparar as arestas, de convivência. Aquelas brigas entre o casal é muito bom que aconteça. Que quem não briga no namoro vai brigar depois de casado, não é? Padre, é porque os opostos se atraem. Pois é, antes do casamento os opostos se atraem e depois do casamento os opostos se atracam, né? Então é preciso conversar. Vai tirando as arestas ali e você vai ver, gente, isso é normal. Você tem que fazer isso. Amor, qual que é o seu sonho de tal coisa? Assim, como que você gosta? Como que vai ser a nossa casa se a gente se casar? Nossa, eu adoro casa cheia. Final de semana é meus amigos, é pagode, é churrasco, é gente da piscina. E a moça não suporta a casa cheia. Minha pergunta é, por que ela vai casar? Vai dar errado. Aí depois que casa, vem chorar pro padre. Padre, eu não tenho privacidade lá em casa. Todo final de semana tem patuque, a piscina cheia de gente. Mas o seu marido mudou agora? Não, no tempo do namoro ela adorava isso, ele falou. Então qual o problema? Essas arestas se resolvem no namoro. É no namoro que você põe o cara para correr. É no namoro que você fala com a moça, te amo muito, mas te amo como namorada. Como namorada você nota 10, mas como esposa, nota 0. Então o nosso namoro tá bom, mas vamos terminar. Porque você, para ser amante dos meus filhos, não dá, não vai rolar. Não há esse tipo de diálogo. E qual é o problema hoje? Deveria ser conhecer para amar e casar. As pessoas amam, e o amor aqui é igual a transa, falando um negócio rasgado, elas se casam. Depois que se casam, elas vão se conhecer. Aí fala, não dá, morar com você não dá. Ser um gênio, não dá. Por isso que saiu uma pesquisa que eu fiquei impressionado, que casamento civil, não sei se foi ano passado ou retrasado, teve um índice de separação de 74%. O povo está brincando. Você está brincando. De 10 casais, 7 não suportam um ao outro. As pessoas não estão aguentando no fórum fazer divórcio. Quer dizer, nós precisamos levar a sério essa nossa vida conjugal. Como a irmã Maria Raquel leva muito a sério a sua vida de consagrada, eu levo muito a sério a minha vida de padre, e quando surgem problemas, e nós temos problemas vocacionais, problemas na própria caminhada, eu nunca pensei, jamais, Deus é minha testemunha, não, está difícil, aí eu vou largar a batina. Não, é um compromisso feito, eu vou ali ver caminhos para eu encontrar e voltar ao meu primeiro amor. Hoje os casais têm uma
uma briga por causa de prato, por causa de sal no arroz, por causa de cueca no quarto. Ah, não está dando, vamos separar. Essa palavra tem que sair da boca dos casais. Nós precisamos assumir este matrimônio, assumir a paternidade responsável e saiba, você que é cristão católico, se você quer casar para não ter filho, não se case. Não se case. Deus abençoa o matrimônio quando ele era aberto à vida. Procure estudar um pouquinho, ler um pouquinho, rezar um pouquinho. Entenda o que é o matrimônio aos olhos de Deus. E jamais substitua um filho por um pet. Nós estamos na geração pet, que você tenha os seus aí. Mas jamais terão a dignidade de uma pessoa e tampouco poderão ocupar no seu coração o vazio de um filho. É outra problemática, né, irmã? Gente do céu, olha, padre, aqui se a gente tivesse mais tempo, a gente ia. Agora, padre, a gente está comunicando ali hoje, com certeza, com pai, mãe, filho, tá a família ali vendo esse podcast, todo mundo, espero que todo mundo decida se ajudar e todo mundo decida, não é, se abrir à luz de Deus, à graça de Deus e fazer a sua parte aí dentro de casa, para que essa família seja uma família feliz, fecunda, possa caminhar em santidade. Mas quando o senhor falava aqui dessa questão do namoro, o senhor já foi respondendo, não é? Para que serve o tempo do namoro? Porque os jovens trazem essa dúvida. O que é que acontece? A gente recebe o jovem, ele vem quando muito assim, digamos, ele está ali na missa aos domingos, ele escuta ali a homilia, não é? Às vezes ele participa de um grupo de oração e pronto, ele vai para casa. E a semana ele está nas séries, ele está vendo os filmes, ele está vendo... E aí são outros princípios, ou a ausência deles, né? São outros valores. E o quanto isso confunde a cabeça do jovem. Então eu falei, olha, quer perguntar ao Padre Christian? Vai lá na caixinha do Instagram, na nossa página. E alguns trouxeram essa questão a questão de ficar, não é? Relacionamento aberto. Então veja, é o jovem cristão católico, mas a cabecinha está completamente misturada por todas essas ideias, né? Inclusive, eu acho que a gente pode até lançar aqui não sei se seria um apelo, não um apelo não, mas um conselho, uma orientação. O jovem já com 14, 15, não é, 16 anos, vocês já têm uma certa maturidade ali, compatível ali com a idade que vocês têm, de fazer a escolha, de entender que não dá para a gente fazer uma caminhada com Deus e estar vendo determinadas coisas, assistindo determinadas séries, lendo determinados livros que vão completamente de encontro àquilo que é a sabedoria de Deus, aquilo que Deus nos traz, aquilo que é a verdade, não é? Então, a cabecinha dos nossos jovens muitas vezes está nessa confusão. Então, eu trago aqui porque eles colocaram, né, padre, o que é que o senhor acha? Né? A pergunta talvez não seja nem essa a pergunta, mas o que é que o senhor acha da questão de ficar? Para a gente ver se realmente é a pessoa certa. Queria que a gente pudesse tocar nesse assunto aí com a turma jovem que está aqui acompanhando a gente, padre. A resposta, claro que eu vou render aqui um pouquinho, mas no meu ponto de vista e pelo que eu tenho visto, esta questão do pré, porque hoje em dia muitos veem também a família como algo falido, então o matrimônio já é algo mais que falido. Então muitas pessoas não têm na cabeça compromisso, eu não quero compromisso de amor, eu quero prazer. Então o prazer é isso, não é? Porque quando você começa um relacionamento, ali começa geralmente com a paixão, né? Então é beijo, é pele, é cheiro, então um pensa no outro. Você está tomando banho, você pensa na pessoa, você está dormindo, você sonha com a pessoa, você vê a pessoa, o coração bate, as moças falam, tem borboleta no meu estômago. Tem gente que vive só nisso. E isso vai passar, porque o amor é sólido, a paixão é volúvel. E tem gente que só quer viver apaixonado. Então ele vai pulando de relacionamento em relacionamento, porque ele quer somente esse início da loucura, do cheiro, do perfume, e ele não consegue se comprometer. O ficar, relacionamento aberto, amizade colorida, poliamor, tudo isso que as pessoas inventaram, é apenas um treinamento para a infidelidade. Você está sendo treinado para não suportar a fidelidade. Que aí você vai pensar comigo. Uma pessoa, vamos dar um exemplo que vocês são inteligentes, a irmã vai me compreender. Você está num lugar que tem sorvetes. Aí você olha, tem 36 sabores. Aí você vai e come de um, delícia. Você come do outro, bom mesmo, hein? Esse aqui, mais cítrico, mais azedo. Pronto. Aí você se compromete com aquela empresa.
Aí depois que você entra, o dono vai dizer, tá bom, agora você vai poder tomar de um sabor só. O sabor perdeu a graça. Perdeu a graça. Que você foi treinado a experimentar tanto que você não consegue mais achar a plenitude em apenas um sabor. Isso é um exemplo bem pequeno naquilo que acontece no nosso inconsciente. A pessoa que ela vai tendo inúmeros relacionamentos, inúmeras experiências sexuais, dificilmente no matrimônio ela se saciará com uma pessoa. Que ela foi treinada a ter polirrelacionamentos, sentimentos diversos. Então eu penso que isso, claro que não é só isso, mas é uma artimanha claramente de Satanás. Satanás tentou destruir a família e o matrimônio. Ele viu que quem estava lá já estava blindado como ele. O que ele fez? Ele está vacinando os adolescentes e jovens já com a infidelidade. Hoje nos usa muito uma palavra que eu vou usá-la porque é real, né? E a irmã compreende, e os senhores compreendem. Hoje eles trocaram apenas o nome de promiscuidade por tantos outros nomes. Eles fantasiaram a promiscuidade. Não, padre, promiscuidade. Não usa esse nome mais não. É relacionamento aberto. Ah, não, é meu amigo. Não é meu namorado, não. Mas eu beijo meu amigo na boca. E quando nós dois estamos carentes, a gente tem uma relação sexual. Mas é amizade aberta, é amizade colorida. Ah, não, eu gosto de poliamor, porque eu amo esse aqui, mas eu amo esse também. E ele me ama. Ele também me ama, e os dois também se amam, porque os dois beijam, os dois me beijam. Isso, quer dizer, é uma fantasia que as pessoas criaram na cabeça, e mudando a palavra, eles não mudaram o comportamento. É uma questão de linguística, não é uma questão apenas comportamental. Porque o comportamento, essa bagunça sempre teve. Roma Antiga, Grécia, sempre teve, mas o nome era direto. Hoje eles coloriram. Não se pode falar esse nome mais. Hoje é amizade colorida. Então, resumidamente, se você entrar nessa de inúmeros parceiros e fica com um e beija o outro e sente o outro, você está sendo treinado para a fidelidade, porque aquele calor inicial, aquela paixão inicial estará também no seu namoro e no seu casamento. Só que depois do casamento vem o que é normal em toda e qualquer vida, a rotina, a monotonia. O ser humano é assim. Por isso que nós temos festas. Por que nós temos festas? Para quebrar a rotina. Mas a nossa vida é feita de rotina. A da senhora não é, irmã Maria Raquel? São rotinas, né? A gente tem que repetir aquilo ali. Um piloto que decola um Boeing, ele tem que seguir uma rotina, é a mesma, e eu não quero que ele mude, se ele joga o avião no chão. A nossa vida é assim. E quem aprendeu lá atrás a não ter uma rotina de relacionamento, a se guardar para aquele relacionamento correto, ele está apenas sendo treinado para uma infidelidade que virá, porque está plantado no seu coração e no seu inconsciente. Quando ele chega na idade adulta e deveria ser madura do matrimônio, basta passar as alegrias do início e ele verá que aquele casamento é enfadonho, né? A mesma mulher, o mesmo marido, os mesmos problemas, aí já vem as ideias, né? A quem sabe a separação? Quem sabe não é aquele cara da minha empresa que me trata tão bem? Quem sabe que aquela secretária que está me servindo um cafezinho tão cheirosa, tão assim, novinha? A pessoa começa a fantasiar. E qual é a origem dessa fantasia? A época do não treinamento à fidelidade pelo ficar excessivo. Então, resumindo, irmã, no meu ponto de vista é isto. As pessoas estão treinando a não serem fiéis. Aí depois que se casa, a questão da traição é uma questão de tempo. Perfeito, padre. Gente, nós vamos então nos aproximando aqui, finalizando esse podcast. Quero agradecer muito ao padre Christian. Quantas questões o padre Christian tocou aqui. Tenho certeza que foi resposta para muita gente. Relacionamento, família, pais e filhos. Quantas situações aqui foram mencionadas. Leva isso para a sua vida. Reza com tudo isso que o Espírito Santo trouxe hoje aqui através do padre Christian. Eu tenho certeza que nós vamos colher frutos, não é, dessa partilha, colher frutos diante de tantos ensinamentos. Padre, uma palavra final para quem está assistindo a gente em casa. Pois é, a palavra final é: não tenha medo de remar contra a maré. Não vá na onda. Seja
diferente. Uma das frases que Jesus disse, e uma das que me incomoda: o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro se ele perder a sua alma? Eu sei, meus irmãos, que o mundo hoje olha para nós cristãos e católicos de maneira muito desconfiada, não é? Muito assim, como que esse pessoal acredita nessas coisas até hoje? Como que esse pessoal é arcaico, vivendo casamento, família, fidelidade, namoro santo? Mas é o que nós acreditamos e é um valor porque é presente de Deus. E nós devemos buscar uma fidelidade maior do que a qualquer pessoa. É uma fidelidade a Deus. Procure ser fiel a Deus e você será fiel ao seu marido. Você será fiel à sua esposa. Você será fiel no seu namoro. Você terá fidelidade aos seus pais e aos seus filhos. Não tenha medo de remar contra a maré. Jesus vai dizer que quando vier a perseguição, a mentira, as calúnias, é um belo sinal de que a nossa recompensa será grande. E Jesus faz um alerta: cuidado quando todos os aplaudirem e cumprimentarem. Era assim que eles tratavam os falsos profetas. Na vida que nós estamos e no contexto em que vivemos, a verdade incomoda. A verdade incomoda. E as pessoas estão trocando a verdade pela mentira. Tem até uma pequena historinha, eu não contei nenhuma, com essa eu finalizo. A irmã gosta dessas historinhas, né? Conta-se que lá no início do mundo, né, tinha a verdade e a mentira. Duas mulheres, né? Eram amigas na época ainda. Aí a mentira chegou e falou com a verdade assim: bom dia, verdade, a verdade. Bom dia, mentira. Aí a verdade: você tá bem? A mentira: tô bem. A verdade, muito engraçada, né? Mas é verdade ou mentira? A mentira: mas é verdade, é verdade. Ah, tá bom. Aí a mentira, como sempre, tentando passar a perna na verdade, diz para ela assim: tá muito quente hoje, vamos nadar? Ah, vamos nadar. Aí a mentira tirou a roupa, pendurou na árvore, entrou num lago. A verdade a mesma coisa, ficou desnuda. As duas estavam lá nadando, conversando. A mentira falou com a verdade assim: vem mais pro fundo. Aí a verdade foi. Porque geralmente a verdade é mais inocente, né? Vem mais para o fundo. E a mentira foi então virando e colocando a verdade mais para o fundo. Quando a mentira viu que ela já estava assim, a uma distância, a mentira sai do lago correndo, veste a roupa da verdade e dá no pé. A verdade fica revoltada, sai correndo atrás da mentira. Só que tem um detalhe: a verdade se negou a vestir a roupa da mentira. E ela saiu correndo atrás da mentira nua. E a mentira entrou na cidade. E a roupa da verdade é muito bonita. Então as pessoas começaram a elogiar a mentira. Quando a verdade entrou, o pessoal começou a vaiar, a julgar fruta podre. Falou assim: volta, saia daqui. Ninguém quer você aqui na cidade, não, sou indecente. Então essa mulher, que era a verdade, entrou no poço, chorando e sofrendo. E ela aprendeu uma coisa que ela confessou para alguém que acreditava na verdade. Ela disse: o povo prefere uma mentira que pareça verdade do que a verdade nua e crua. O mundo está assim, meus irmãos. Eles pegaram a verdade de Deus e passam com uma grande mentira. E pegaram a mentira e a revestiram de verdade. O ser humano prefere muito mais uma mentira bela do que a verdade nua e crua. E que nós vivamos esta verdade. Jesus é a verdade. E se você tiver um relacionamento próximo e amoroso com Jesus, Deus vai colocar na sua vida um bom namorado, uma boa namorada, para que você tenha uma família realmente edificada no Senhor. E não se esqueça, para nós cristãos católicos, esta é a máxima: quem ri por último, ri melhor. A nossa alegria será por último, quando estivermos com o Senhor. Saiba que a nossa escuridão, a nossa provação, ela termina em dia. E as pessoas que estão hoje vivendo o dia do prazer, elas vão terminar na noite da frustração, de saberem que não viveram, mas que passaram pela vida apenas na busca do prazer. Repito, não tenha medo de remar contra a maré. Não vá na onda do mundo, vá no coração de Deus. Que Deus abençoe as famílias. E você, jovem, procure ser uma pessoa extraordinária. Você não nasceu para pouco, você nasceu para ter uma vida de excelência e glória. Quanto mais amigo de Jesus você for, quanto mais você aprender os valores dele
mais proteção espiritual você terá. E um dia você estará agradecendo a Deus pela sua esposa, pelo seu marido, pelos seus filhos e pelo belo testemunho que você trará ao mundo através da sua fé. Você se tornou o sal da terra, luz do mundo e fermento na massa. Vale a pena permanecermos fiéis, que se o Senhor sofremos aqui, com Ele haveremos de reinar. Forte abraço, agradeço à irmã Maria Raquel pela gentileza, por esse podcast maravilhoso, onde refletimos tantas e tantas coisas. Agora é você pegar tudo isso, dar uma peneirada e ver aquilo que você colocará em prática para mudar a si mesmo e mudando toda a sua família. Forte abraço e até uma próxima com a graça de Deus. Amém, amém. Deus lhe pague muito, Padre Christian. Gente, assim nós finalizamos mais um podcast do Arsenal Jovem. E olha, tenho certeza que à medida que nós fomos aqui partilhando, conversando, e o Padre foi nos ensinando tanto, você foi lembrando também de tantas famílias, você foi lembrando de tantos amigos, tantas pessoas que também poderiam colher frutos dessa partilha. Então só depende de você agora compartilhar, enviar esse podcast para o máximo de pessoas que você puder, e tenho certeza que essas palavras, esses ensinamentos farão bem também a tantos outros corações, como fez ao meu coração e ao seu coração, porque a verdade liberta. E foi isso que aconteceu aqui nesta noite, né? Esse encontro com a verdade que traz então a libertação dos nossos corações e das nossas mentes, tantas vezes oprimida. Deus abençoe você e até o nosso próximo podcast, se Deus quiser.